Glória a Deus. Só para eu não esquecer, Rosa, eu te amo, viu? Ai, não vejo a hora da gente poder tomar um café, comer um bolo. Hoje quem fez bolo aqui em casa foi a Alice, fez um bolo de laranja. Gente, meu cabelo tá parecendo uma jubinha. Senhor. Mas tá bom, né? Nós podemos esperar para cortar o cabelo, fazer sobrancelha. Creio que Deus está providenciando um tempo de refrigério para a terra. Eu tenho tanta fé nisso, tanta fé, que eu não tenho medo de falar que logo, logo isso vai passar. É muito tempo já e assim, isso até entra no tema de hoje da live, né? Existem batalhas espirituais que são travadas na mente do cristão e esse agir de Satanás na mente das pessoas tem sido muito intenso nesse momento, porque a mente começa a produzir mais dúvida do que fé. Até quando? Por que que isso está acontecendo? Será que realmente Deus tem um propósito nisso? Como se Deus pudesse perder o controle da situação em algum momento, né? Ele nunca perdeu o controle. E não vai ser agora. Deus não está descontrolado. Ele está esperando o momento em que Ele vai decidir transformar essa situação. Eu sempre ouvi do meu apóstolo que quando nós começamos a ouvir muitas vezes, repetidas vezes, a mesma palavra, é porque Deus está querendo ensinar algo e nós ainda não aprendemos. Então Ele continua falando, Ele continua falando. E o que Ele tem falado muito comigo é sobre batalha espiritual, muito. Bom, eu sou da que arregaça a manga, né? E eu amo o processo de libertação, mas eu respeito muito também a batalha espiritual, porque nós podemos entrar e podemos sim ser derrotados, né? Podemos. Então é algo muito sério e eu vejo nesse tempo em que nós estamos vivendo, às vezes até um despreparo dos cristãos para enfrentar essa batalha na mente. Não sei se quem vai ouvir essa live vai concordar, e tudo bem por isso, né? Mas eu percebo isso, que eu passei, ano passado eu passei por batalhas na minha mente em relação a isso, a essa pandemia. Cheguei a ter muito medo, hoje não tenho mais medo não, porque era tanta coisa, né? Tanta coisa, e é verdade, realmente é muito grave, realmente é muita morte, realmente, mas Deus é maior que a pandemia, Deus é maior que o vírus. Então nós precisamos falar de esperança, precisamos sim falar, usa máscara, né? Na minha casa ninguém, se entrar alguém, entra de máscara para fazer algum serviço, alguma coisa, mas a nossa mente precisa estar blindada. E hoje eu vou falar a respeito de algumas coisas referente a isso. E eu vou começar a falar sobre batalha espiritual, falando primeiro o que é a batalha espiritual. A batalha espiritual, uma batalha, ela nos remete a um combate, né? A uma luta contra um outro, contra uma outra pessoa, ou contra alguma situação. E espiritual, ela
fala justamente de algo do espírito, algo que não podemos ver, que não está ligado ao nosso corpo. Para os cristãos, o que é a batalha espiritual? Ela sempre vem, o inimigo sempre ataca a nossa vida com um objetivo específico: nos afastar de Deus. Tudo que o inimigo quer, e esse inimigo tem nome, é diabo, satanás, capeta, demônio, essas pragas tudo aí, o único objetivo dele é nos afastar do Senhor. Por quê? Porque Deus, ele criou o inferno para ele, para Satanás e seus demônios. Só que ele fica meio deprimido, né? Fala, putz, vou morar lá, com esse bando de demônio que eu já conheço, esse monte de imprestável aí que eu mando atrás dessa mulher aí pra derrubar ela, e eles voltam aqui, eu tenho que dar uma surra neles, porque ela levanta e continua andando e não desiste de Jesus, né? O tempo todo. Oi, Bia, querida. O tempo todo Satanás quer nos derrubar, ele quer nos atrapalhar, ele quer parar a nossa caminhada. E ele vai fazer isso de inúmeras maneiras, porque se tem um cara desocupado e paciente, ele fica esperando, ele fica esperando, ele fica esperando, ele fica esperando. Às vezes, gente, ele é tão estrategista que ele não precisa fazer nada. Eu vi uma ilustração essa semana, acredito que vocês já viram, que fala sobre o demônio foi lá na fazenda e soltou o cavalo, o burro, soltou. Aí o burro entrou na fazenda do vizinho e comeu a plantação. Aí a mulher do vizinho viu e ficou com raiva do burro, porque ele estragou lá as plantinhas dela, matou o burro. O dono do burro ficou com tanta raiva da mulher, foi lá e matou a mulher. Quando o fazendeiro chegou em casa e viu a mulher morta e descobriu o que tinha acontecido, foi lá e matou o dono do burro. E aí foi uma sequência de crime. E perguntaram pro diabo, mas o que você fez? Ele falou, nada, eu só soltei o burro. Entende? Às vezes na nossa vida, o inimigo só solta o burro. Ele só solta uma palavra, ele põe alguém na nossa vida para nos jogar numa situação de rejeição. Ele coloca na nossa vida pessoas negativas para fazer com que nós também sejamos murmuradores. Já viu? Ó, é assim. Fila de banco, agora não tem mais. Eu não vou no banco, né? Já não sei nem quantos anos faz que eu não vou no banco. Eu tenho conta digital, nem quero saber de banco. Negócio que eu nunca gostei. Vamos no supermercado, então, que é mais atraente, né? Tá no supermercado. Aí alguém fala assim, eu não converso com... Mentira, gente. Eu já ia mentir aqui. Se minha filha ver essa live e me ouve falar que eu não converso na fila do mercado, ela já vai falar, mãe, você não vai pro céu. Eu converso. De longe, né? Mas eu converso com todo mundo que eu vejo. Porque eu tenho que falar de Jesus, então eu puxo um assunto, espero uma brecha e pá. Mas se nós não tomarmos cuidado, de repente, uma hipótese, né? Paramos numa fila de mercado esperando caixa. Aí uma pessoa fala, nossa, a pandemia tá demais, não aguento mais, gente. Tá vendo o tanto de gente que tá morrendo? Aí, se você não está vigilante, não presta atenção no que está acontecendo, você pode falar, nossa, é mesmo, né? Achei que ia acabar, nós achamos que isso ia terminar, agora que as crianças estão indo para a escola, fecha a escola de novo, e agora? Todo mundo em casa de novo, já reclama junto, porque o ser humano, o cérebro humano, ele tem o viés cognitivo negativo. O que significa isso? Ele tende para o mal. O ser humano, por natureza, é mal. Por natureza, é pecador. Por natureza, gosta de fazer uma coisinha errada, de dar um jeitinho. Então, nós precisamos estar atentos. Esqueci de tirar o som aqui, gente. Perdão. Estar atentos para não cairmos nessas ciladas do inimigo.
Nós precisamos então entender que a batalha espiritual, ela é travada contra nós, contra o mundo e contra os demônios. Como assim, Ale? Como assim contra nós? Nós precisamos guerrear contra a nossa velha natureza. Eu estou falando aqui para cristãos, porque quem ainda não conhece Jesus não sabe que é possível ser melhor. Quando eu estava no mundo, gente, a Rosa aí me conheceu, dá um oi aí, Rosa. Fala, conheci mesmo. A Rosa sabe muitas coisas que eu fiz. Ela não sabe nem um milésimo, mas ela sabe de coisas que eu fiz, do que eu fazia, do que eu era capaz de fazer. Eu não tava nem aí pra ninguém. E pra mim, ser melhor era ser pior do que eu era. Quanto mais eu avançava na imoralidade, quanto mais eu avançava na quantidade de droga que eu usava, quanto mais eu avançava na promiscuidade, no crime, sabe? Porque fala assim, ai, nossa, mas você no crime, gente, quem rouba é o quê? Bandido, não é gente boa não, né? Então, hoje foi engraçado que veio, minha filha ganhou uma coleção de um cursinho, e a menina veio trazer, a amiga dela, e aí ela falou, eu amo tanto você, eu vejo você no Instagram, a Raíssa fala de você, eu amo tanto você, queria tanto poder te dar um abraço. E eu abracei ela, sabe? Eu sei que ela vive, a família dela vive como a minha vive, não tem perigo nenhum, abracei. Ai, queria ela pra mim, de tão linda, maravilhosa, apaixonante que ela é. Mas eu falando algumas coisas assim, ela falou, nossa, mas que transformação, né, tia? Eu pensei, oh meu Deus, sabe de nada, inocente. Mas o que acontecia ali? E o que acontece com as pessoas? Eu falei isso para minha mãe ontem. Quando eu vejo hoje um morador de rua, drogado, que ele não consegue ser liberto do crack, da maconha, ele não consegue. Por quê? Porque ele está debaixo de uma opressão maligna tão forte que ele chega a dizer, quando eu quiser eu paro. Não é? Eu falava isso, maconha não vicia, quando eu quiser eu paro. Não, pornografia, eu não sou viciada em pornografia, mas eu ficava todas as madrugadas olhando pornografia na internet, todo mundo ia dormir, eu ficava vendo isso. Ou seja, quando eu quiser eu paro, só que eu não conseguia dormir se eu não fosse olhar pelo menos um pouquinho. É vício, gente. E quem é que coloca esse vício nas pessoas? É o diabo. Porque se a pessoa estiver envolvida, que isso é um ritmo hipnótico que ele usa, você começa a fazer, né, hábitos repetidos. Isso é o vício. Você vai repetindo atitudes, repetindo, até se tornar um hábito. O hábito junto, por exemplo, a droga, a cocaína, junto com a química que ela tem, que vai agir no cérebro, vai agir no sangue da pessoa, tem a parte espiritual. Satanás fica falando assim, não, gente, é só hoje, amanhã, eu falava isso, eu não vou usar mais, eu não queria. Chegou num ponto assim que eu só sofria, eu usava aquilo, me dava paranoia, eu tinha medo, eu ficava escutando voz, eu escutava arma, né? Era uma loucura, gente, a minha mente era terrível, era horrível, era a pior coisa, sabe? E mesmo assim, no dia seguinte eu ia lá, comprava mais 10 gramas, 15 gramas e usava tudo de novo, porque havia um domínio sobre a minha vida, tinha um senhorio sobre a minha vida que era maligno. Então, como que eu posso lutar contra mim mesma? Eu fiz um esbocinho aqui, olha só, quais as coisas, algumas só, tá? Só algumas. Lá em Romanos tem uma lista lá, interminável das obras da carne, do que nós precisamos renunciar. Então, a guerra é contra nós mesmos, olha só. Nós precisamos lutar contra, olha esse nome aqui,
é muito enorme. Concupiscência. O que é a concupiscência? No dicionário: ambição ou desejo desmedido por bens materiais e ou sensuais. Ganância por poder, dinheiro, cobiça. Aí tem a concupiscência da carne, que é aspirar satisfação sexual, e a concupiscência dos olhos, que foi justamente onde Eva caiu, que é a tentação mental que vem através do domínio da mente. Lembra lá em Gênesis? Eva olhou para o fruto, para a árvore, viu que ela era boa, que ela era agradável, parecia boa, parecia gostosa, e aí ela decidiu comer. Os nossos olhos são portas, são o espelho da alma. Se os nossos olhos são bons, todo o restante é bom. Se há luz nos nossos olhos, todo o restante é iluminado. Eu não sei se você já ouviu, eu piro quando alguém fala assim, eu tiro uma foto. Hoje eu tirei umas fotos que eu tô... minha costureira fez um vestido lindo pra mim. Falei, vou bem bonita hoje pra live, já que eu não posso pro culto, né? E fala assim, nossa, mas você tá iluminada nessa foto. E eu creio, é verdade, eu também vejo isso. E também vejo luz nas pessoas, em algumas pessoas. E também tem pessoas que eu bato o olho e eu falo, eu posso te ajudar? Você não tá bem. E geralmente a pessoa cai num choro, porque ela tá quase explodindo, e existe uma insensibilidade muito grande hoje, né? Tipo assim, eu falo, eu prego isso, cuida da sua vida, porque eu cuido da minha vida, mas não é um cuido da sua vida assim, anda sozinho, você tem que ser autossuficiente, não. Cuide da sua vida. Deus te deu uma vida da qual você vai precisar prestar contas um dia, então cuide dela. Mas se você precisar de mim nesse processo de cuidar da sua vida, eis-me aqui, não é? Foi para isso que Deus nos criou, para andarmos juntos, para sermos pares. E aí, os nossos olhos precisam estar abertos, ao invés de ficar desejando coisas. Gente, eu amo comprar coisa pela internet. O que você gosta de comprar ali? Eu amo comprar coisa de cozinha, sabe? Um abridor de lata diferente, um pegador de salada diferente. Eu piro, porque eu amo cozinhar. Mas eu aprendi também assim, olha o que você quer e depois de 3 dias você compra. Porque em 3 dias essa vontade passa. Porque não é uma prioridade, não é agora, se não passar, se for algo, né, é útil, você está precisando, e depois de 3 dias você ainda quer, então vai lá e compra, se você puder comprar. Porque os olhos, eles levam para nossa mente aquela informação, e às vezes aquilo fica lá. Sabe aquele problema financeiro? Nossa, gente, misericórdia, eu já passei por cada uma que... Só Jesus. São momentos que o sono não quer vir, que você fica pensando, e amanhã? Eu já entrei em situação de pensar, e agora? Amanhã eu vou dar o quê? O que eu vou dar para essas meninas comer? Que eu não tinha nada. Eu me lembro que num desses momentos que estava muito difícil, eu saí da escola que eu trabalhava, e eu ia para a cidade resolver algo, e aí eu liguei o rádio do meu carro. Eu só ouço louvor, eu não ouço outro tipo de música, porque eu não quero, né? Antes que alguém fala credo, é crente, não pode nem ouvir o samba. Eu ouço o samba cristão, né? Sabe de nada esse povo aí. Tem um povo que é chato, né? Vive olhando para nossa vida só para criticar. E aí tocou a música do Fernandinho, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento no campo, eu me alegrarei em ti, Senhor. E eu fui para a cidade, eu não lembro o que eu fui fazer, cantando esse louvor, fui e voltei.
só pus para repetir e só tocou ele. E aí eu falei para Deus, falei, Senhor, eu sou dizimista na sua casa, sou ofertante na sua casa, e eu sou primiciadora na sua casa. Eu não aceito que amanhã eu não tenha alimento para pôr na mesa. Não aceito, eu não aceito. Satanás está falando que não vai ter, mas eu creio que quando eu chegar na minha casa, algo já aconteceu. E fiquei em paz. E eu me lembro que eu cheguei em casa e eu não tinha nada. Aí eu precisava deixar alguma coisa pronta, porque eu chegava da escola já assim, correndo para dar almoço e elas irem para a escola. E eu fui olhar o banco, não sei porquê, né? Porque eu sabia que não tinha nada no banco. E lá tinha 600, eu não me lembro se era 618, 628 reais, mas era um número quebrado. E tava assim, transferência internacional. Foi a primeira vez que isso aconteceu, já aconteceram várias, mas essa foi a primeira vez que eu falei, não foi uma transferência internacional, foi uma transferência celestial. Foi o próprio Deus que pôs aquele dinheiro ali, que me levou até o final do mês com tranquilidade. E eu comecei a entender o quanto era real que a palavra tem poder. Eu determinei que algo ia acontecer. Diante de Deus eu estava em santidade, né? Eu estava limpa, com meu coração limpo, não tinha nada, sabe, nenhuma falta de perdão, não tinha nada que atrapalhasse a minha comunicação com Deus. E Ele fez. Muitas vezes nós perdemos a batalha porque não comunicamos ao general que nós estamos perdidos na guerra. Então, primeira coisa, vamos lutar contra nós mesmos. Contra o quê? Olha só. Contra preguiça, gula, inveja, egoísmo, as nossas fraquezas, contra o ciúme. Gente, ciúme é uma batalha na mente. Deus me livre, que sentimento horroroso. É um demônio, né? Porque ele fica lá, fazendo você até ver coisas. Contra a soberba, contra a arrogância. Ah, eu sou crente, sou melhor. Ah, eu vou pro céu, você não vai. Ninguém nos garante nada. Ser cristão é ser o menor. Precisamos encontrar essa humildade verdadeira, essa humildade de, sabe, o prazer de olhar para alguém que você conheceu e estava em dificuldade, você começa a ver essa pessoa crescer, você começa a ver essa pessoa prosperar, às vezes mais do que você, e aquela vitória, sabe, aquela vitória que vai chegando na vida da pessoa, você fala, nossa Deus, como o Senhor é maravilhoso, glória a Deus, sabe, você, agora um pouquinho antes da live, minha amiga me chamou, Ale, ora pela minha irmã, ela acabou de ser internada, e eu já mandei numa lista de transmissão, gente, vou orar por ela, sabe, é maravilhoso alguém lembrar de você, oi Maga, oi Nalvinha. É maravilhoso quando alguém lembra de nós para fazer algo por elas, desde uma oração até algo real, sabe? Assim, ó, você pode pôr crédito no meu celular, você pode trazer legumes para mim porque eu estou doente, eu não posso sair, você pode fazer uma feira para mim. É maravilhoso, gente. Tem gente que fala assim, a pessoa só me procura quando precisa. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus você está vencendo a guerra contra você mesmo, sabe? Usando os recursos que Deus te deu, os talentos que Deus te deu, para não ser mais só seu. Precisamos guerrear contra nós. Tem um vídeo no YouTube, antigo já, chama Faça Guerra, do John Piper. Assiste lá. Depois da live, é tremendo, tremendo, na lista de transmissão eu vou mandar, mas assiste, porque é incrível como nós não fazemos guerra contra a pessoa certa, que somos nós. Também precisamos fazer guerra contra o mundo. O mundo é dominado por Satanás e pelos demônios dele. O que eles são? Rebeldes contra Deus.
E aí eles querem o quê? Colocar na humanidade as verdades do mundo. Ah, não. Pode assistir essa novelinha aí que não tem problema não. Não, tem nada a ver. Ai, mas é só um pouquinho. Come só mais um pedacinho. A gula também é pecado, né? É maravilhoso comer, gente, muito bom. Mas hoje eu tenho um entendimento que eu posso fazer tudo. Mas em tudo que eu passar do limite estabelecido por Deus, eu tô pecando. Então, se eu comer um bolo inteiro, é gula. E aí, o que eu penso? Gente, tem gente que nem comendo tá. Nem comendo tá. Como que eu posso fazer isso? Sabe? Nosso coração tem que ser um coração compadecido até na hora de comer. Precisamos lutar, então, contra as ideologias, contra os princípios anticristãos. Eu não sei se no mundo que você vive tem isso aí, né? Mas aonde eu tô tem. A busca dos prazeres momentâneos, da satisfação momentânea, tem roubado muito, e roubado principalmente as famílias. A família é o projeto mais sagrado do Senhor. Por isso que está sendo tão atacado, por isso que existe tanta violência doméstica. Ah, por quê? Porque a geração de um casal violento não quer casar, gente. Não quer casar, sabe? Se tem alguém, eu sou divorciada. Eu falo pra você, não se divorcie do seu esposo, a não ser num caso extremo. Porque é muito triste o final de uma família. Graças ao Senhor, eu não perdi a minha família. Não ia adiantar nada eu ganhar o mundo inteiro. Eu estar aqui falando, sabe, num aplicativo que vai alcançar tantas pessoas em nome de Jesus. E ter perdido as minhas filhas. Mas é muito triste ver um casamento acabar. Seja pelo que for. Obviamente que eu penso que alguém que vive apanhando, que existe violência doméstica, não vejo sentido em continuar, mas antes do divórcio precisa ter uma fé na restauração de todas as coisas, porque o inimigo trabalha, o mundo trabalha para dissolver famílias, para que os nossos filhos olhem e falem, não, casamento é uma instituição falida. Eu não quero isso pra minha vida. Como que eu vou ser avó se minhas filhas pensarem assim? Meu Deus, é o sonho da minha vida. Gente, vocês imaginam, eu, vó, o escândalo, eu falei, minha amiga falou, Lelê, eu vou ser avó. Eu falei, como é que você fala isso nessa calma? Porque quando for eu, o Brasil vai saber. Enfim, precisamos também lutar contra uma terceira situação, que é lutar contra demônios. O que o demônio faz? Ele usa as nossas próprias fraquezas, ele usa o nosso próprio pecado, o nosso próprio viés cognitivo negativo para nos tentar. E como que ele trabalha? Mais do que tudo nessa terra, com dúvida. Ele põe dúvida na nossa mente, ele quer nos afastar do Senhor. Nós não podemos menosprezar as batalhas, nós não podemos menosprezar o inimigo, porque ele é real, ele só é invisível, mas ele é real. Ele é sorrateiro, ele é extremamente inteligente, ele é muito poderoso, ele é um ser milenar, ele é chefe de exército. Satanás tem um exército gigantesco e olha só como que ele age. Exemplo de relativismo. Tudo é relativo. Mas isso é relativo. Isso é relativo. As novelas, mas é relativo. Porque eu assisto novela da Globo, mas eu não faço o que as pessoas fazem lá. Não. Isso aí não tem nada a ver. É só hoje, né? Todo mundo faz, gente. Todo mundo fala palavrão. Eu sou cristã, mas na hora da raiva, olha, a mãe desse cara aí que me perdoe, porque eu não aguento.
Sabe, falar palavrão extravasa. Falar palavrão... Gente, tá cheio de cristão aí. Não há um julgamento, não. Mas se o Espírito é santo, para onde que ele vai quando você solta um palavrão? Como que é quando alguém olha para você no trânsito e você xinga? E a pessoa fala, nossa, mas ela é crente. Falando isso é sério, gente. Envergonhamos o Evangelho de Jesus quando fazemos isso. E aí o inimigo, que é o acusador, aí ele põe o quê? Ele vai lançar o quê? Culpa. Amanhã eu oro. Não vou orar hoje não, Deus, mas você sabe, né? Tô cansada. O Senhor conhece meu coração. Só essa desculpa que você deu aí já dá pra você ter orado. Concorda? Cristãos maduros não são imunes a ataques. Pelo contrário, quanto mais íntimo de Deus, maiores são os ataques. A Magali me conhece, aí a gente trabalhou muito em encontro, né? E eu lembro assim, ela acompanhou meus primeiros passos no Evangelho, me ajudou demais, sou grata demais, ela, de Norá, o Alexandre, pessoas que eu amo, que eu tenho uma gratidão eterna, uma paciência, porque eu questionava tudo, eu queria saber tudo, e ela sempre disposta a me ajudar. E eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu ouvi isso, foi a Magali que falou, Ale, Deus... Ai, gente, Deus, ele dá as maiores batalhas para os soldados mais fortes. Eu lembro que eu não lembro nem o que era, mas eu tava num momento tão difícil, sabe? Era financeiro, com certeza. Porque eu tava falida quando eu me converti, né? E ela falou, Ale, você é um soldado valoroso, você é um soldado forte. Por isso que Deus traz essas provas. E você... Ela falou, a gente ficou 40 anos fazendo coisa errada e quer que em um mês Deus resolva tudo. Então as colheitas virão. Mas acredita, você é forte, por isso que Deus te põe nessas provas. E eu falei, Magali, ele olha pra mim e vê o quê? O Rambo? Eu não sou. Ela falou, você é, espiritualmente você é. E eu achei aquilo tão incoerente, porque eu me sentia tão fraca naquela hora, sabe? E eu aprendi, gente, que para você vencer uma batalha espiritual, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que não podemos. Não podemos. Nós não podemos vencer uma batalha espiritual sem que o Senhor lute por nós. É impossível, impossível. Eu não tô falando isso pra que você sinta medo, sabe? Ai, meu Deus. Não, é para que nós estejamos atentos. Olha só, eu deixei aberto aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Olha, em 1 Pedro 5, verso 8 e 9. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Gente, isso está acontecendo hoje. O mundo inteiro está passando pelos mesmos sofrimentos. O mundo inteiro. O inimigo tá rodando, ele tá querendo alguém para devorar. Devorar o quê? Devorar a fé. O inferno foi criado para ele, para os demônios, a Capetolândia. Ele quer levar o maior número possível de filhos de Deus junto com ele. Ele não quer ficar lá sozinho, senão ele vai ter que ir para o encontro lá, porque vai se sentir rejeitado, vai ter que ir lá. Falar, o espírito de rejeição entrou em mim, eu preciso de cura, sabe? Então, ele tá fazendo isso, ele não quer, presta atenção, o diabo não quer que você pare de ir para a igreja, ele não quer, ele quer que você fique na igreja frio, orgulhoso,
com todos os seus vícios. É isso que ele quer. Porque quanto mais você estiver dentro da igreja, longe de Deus, mais certeza ele tem de que você vai morar lá, num barraco que ele vai te dar lá no inferno, no quinto dos infernos. E é isso, somente isso que ele trabalha para fazer. É muito sério, muito sério. Então vamos lá. Como vencer a batalha espiritual? Bom, a batalha espiritual, na verdade, já foi vencida por Jesus na cruz. Nem a morte venceu Jesus, gente. Jesus não morreu. As pessoas falam, ah, Jesus morreu. Não, a morte não tocou nele. Ele se entregou. Ele disse, Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Ou seja, ele falou, agora, morte, você vai ficar aí passando vontade, porque eu entrego o meu espírito. E qual foi a vitória? A ressurreição. Jesus ressuscitou no terceiro dia e a vitória é nossa. É nossa. Então, o inimigo, quando ele vem, ele já vem derrotado. Ele já vem derrotado. O diabo já é derrotado. Por que então que ele consegue desestruturar a nossa vida? Como que ele consegue? Porque nós não estamos fazendo o que Pedro disse para fazer. Estejam alertas, estejam vigilantes, porque ele está querendo te pegar, ele está querendo te devorar e você está deixando. Precisamos estar alertas, muito, o tempo todo, orando o tempo todo. Contra quem precisamos lutar? Vamos lá então, isso aqui está lá em Efésios. Eu amo Efésios, amo, gente. Olha só. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha que sério, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O nosso inimigo não é a pessoa, não é a pessoa que nos humilha, não é a pessoa que nos maltrata, não é a pessoa que nos puxa o tapete, que te engana no seu trabalho, que trai dentro de um casamento. Não é a pessoa que é grossa com você, não é a pessoa. Quando nós conseguimos entender isso, não é a pessoa. Sai de perto e vai orar. Sai de perto e vai orar. Porque nós machucamos pessoas, nós ferimos pessoas, querendo vingança. Ai, gente, olha. Ontem alguém disse assim, eu não sabia que os irmãos José tinham vendido ele. Eu falei, pois é. Nossa, mas isso aí não é certo. Eu falei, não é não. Mas eles não eram povo de Deus? Era. Mas o povo de Deus também erra. Mas e aí? Como foi o final da história de José? Aí a pessoa falou, mandou matar a mãe? Gente, eu saí, porque eu falei, choquei, né? Aí eu voltei e falei, ó, vamos conversar sobre José? Aí conversando, né? Aí eu falei, sabe o que aconteceu no final? José perdoou os irmãos, José levou todo mundo para morar no Egito, na melhor terra do Egito. Aí a pessoa falou, mas ele era besta mesmo, né? Inocente, inocência. Eu expliquei, falei, olha, isso aí. Eu falei, ele já pensou se ele mata a mãe? A mãe não era a mãe dos irmãos, era a mãe dele. E a mãe tinha morrido, né? Não ia matar de novo. Não, mas era pra todo mundo saber que ele é que mandava e tal. E eu falei, gente, que engraçado. É engraçada a situação da pessoa não pensar, né? E aí, o que a Bíblia diz? Perdoai para ser perdoado. Érico, eu vou estar em casa, sim, mas eu não recebo visita, tá?
Se quiser me chamar no WhatsApp, tá bom, meu amor? E aí eu falei, gente, olha só, a pessoa é convencida, e ela não atentou para esse detalhe. Por quê? Por inocência, não é por maldade. Aí é a hora de você, com amor, falar, precisamos transformar. Isso serve para nós. Será que nós também não pensamos assim? Eu não vou perdoar não, porque eu sou besta, eu não gosto dessa palavra, né? Mas eu sou tonto de estar perdoando toda hora. Maior arma, gente, contra o inimigo é o perdão. Maior arma, ele fica louco, velho. Ai, você vai lá querer matar. Agora ela vai querer matar. Às vezes até quero mesmo matar. Mas aí eu falo, não. Se a pessoa fez isso é porque eu dei motivo. Então, eu já libero perdão. E eu vou pedir perdão. Sem querer saber se eu tô certo, se eu tô errado, não interessa. Satanás, ele tem um exército. Ele é um inimigo derrotado, porém, ele é mais poderoso que qualquer homem. Qualquer homem, ninguém consegue, sem o auxílio do Senhor, resolver uma questão, resolver uma parada com esse cara aí, não. Não consegue, gente. Não bata no peito, dizendo, vem cá, Satanás. Já vi 1 milhão de pessoas fazer isso. Vem, sabe? Mata no peito. Vem aqui. Não, gente. Precisamos respeitar, porque se você falar vem, ele vem. E nós não temos força. Por quê? Porque não existe nenhuma arma, nossa arma física, capaz de vencer uma batalha espiritual. Uma guerra espiritual, ela só é vencida com armas espirituais. Nós não temos, tá? Quais são as armas do inimigo? Nós precisamos saber, precisamos identificar, porque quando vier o ataque, você fala, opa, eu já ouvi falar disso aí. Olha só, armas do inimigo, tentações, enganos, mentiras, culpa, rejeição, humilhação. Disso tudo, tem mais, né? Tem problema financeiro, problema emocional. Gente, acho que eu vou morrer porque ele me deixou. Você vai morrer se Jesus te deixar. Sabe? A dependência emocional é uma arma muito forte do inimigo. Hoje eu tava conversando com essa menina e eu falei pra ela a mesma coisa que eu falo pras minhas filhas. Não se preocupe em agradar ninguém. Eu não tô nem aí, gente. Sério. Eu não tô nem aí. Eu vou falar de Jesus. Eu vou falar diabo. Quando eu falo, as pessoas falam, não pode falar o nome dele. Oxi, como não? Vou falar o quê? Ele não é um bichinho de pelúcia, ele não é um cachorrinho, sabe, você bate o pé e vai embora. Você tem que saber contra quem você tá lutando. Nós não podemos precisar, sabe, não pode mais ter necessidade de aprovação, fazer tudo que as pessoas gostam, tudo que elas querem ouvir. Tipo, agora eu falei, Eric, não dá, né? Se for essa a sua intenção de vir na minha casa, não venha, porque eu não vou te receber. Falo sem problema nenhum. Ai, mas nossa, você é muito direta. A pessoa pode ficar chateada. Não posso fazer nada. Vou continuar não recebendo ninguém na minha casa. Pode vir de onde vier. Não tô convidando ninguém pra vir na minha casa. Não é momento. Depois, gente, que isso acabar, eu quero fazer uma festa. A gente tava conversando, eu e a Dinorá, de fazer um louvorzão, sabe? Um negócio assim, uma reunião, uma aglomeração, mas uma aglomeração digna, assim, de falar misericórdia. Que saudade de estar no meio do povo de Deus. Que saudade. Que saudade, mas o diabo não vai me pegar nessa. Ai, tô chateado com você. Mas você falou isso. Querido, libera perdão, porque eu vou falar o que tem que ser falado e não o que as pessoas querem ouvir. E é por amor, é com amor.
Armas espirituais do cristão, tá? Armadura de Deus, eu vou falar daqui a pouquinho os versículos, mas num campo de batalha espiritual, eu preciso de armas espirituais. Eu coloquei aqui armas espirituais que nós precisamos usar o tempo todo, tá? Adoração. Hoje de manhã, rapidinho aqui, o testemunho. Eu acordei, né, eu tô assistindo as lives de 100 dias de leitura da Bíblia, maravilhoso. E desci, né, pra adiantar o almoço, porque eu achei que eu ia ter que levar minha filha para fazer teste de Covid. Graças a Deus, ela tá ótima. Ontem eu orei, falei, vou te botar dentro de uma banheira com o sangue de Jesus, esse negócio aí vai sair agora, em nome de Jesus. Repreendi a enfermidade e dei um remédio para dor de cabeça, ela tava com muita dor de cabeça, mas repreendi a enfermidade, o mal sobre a vida dela. Ela acordou zerada, mas como eu não sabia como ela ia acordar, mas dormi confiando no Senhor que ia estar tudo bem. Mas eu fui, nós precisamos ser racionais, a fé ela é racional. Por quê? Entre a minha oração e o milagre tem a vontade de Deus. Tem a vontade de Deus. Eu creio na proteção de Deus. Creio que o sangue de Jesus está sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre os umbrais da minha casa. Portas, janelas guardadas por arcanjos armados de espada, que tem uma coluna de fogo em volta da minha casa. Porém, a vontade de Deus é superior a qualquer coisa. Se acontecer algo, se adoecer, se acontecer, Deus não perdeu o controle de nada na minha casa e nem na minha vida. Então eu acordei, fui adiantar o almoço, tudo, daqui a pouco ela desceu. Quando eu vi, falei, filha, você tá bem? Mãe, não tenho nada. Aí eu falei, ela falou, aquele remédio é bom. Eu falei, não, bom é o sangue de Jesus, que você ficou lá mergulhada nele, que eu te deixei dormir dentro da banheira. E eu creio sim que foi isso, né? Mas me deu uma irritação. Ela começou a conversar comigo, comecei a ficar irritada assim. E eu já ia dar uma resposta bruta pra ela, do nada, sabe? Falei, não. E eu tô ouvindo um louvor, específico. E eu marcho dentro de casa, gente, parece doida. Vocês têm que ver. Eu pareço louca, eu saio marchando dentro de casa. Eu coloquei o louvor, saí marchando. Resultado, eu tava morrendo de sono. Falei pra ela, quer saber, eu vou arrumar aqui, vou pôr a mesa e vou deitar antes de almoçar, porque eu tô irritada de tanto sono. Passou o sono, eu fiz um almoço deliciosíssimo, ficou muito bom. Inventei um arroz com grão de bico sensacional. Eu, antes do almoço, lavei meu carro, lavei minha garagem, lavei toda a minha rua, porque o pedreiro abençoado deixa um monte de massa de concreto jogado na rua. Lavei tudo, entrei, arrumei as coisas, almocei. Eu não dormi, eu tô no maior pique, no maior pilha. Mas o louvor não parou. Eu coloquei o louvor, cantei esse louvor 2 vezes, marchando dentro da minha casa. É um louvor de guerra. E fui lavar o meu carro com louvor na maior altura e fiquei cantando e dançando, lavando a rua e dançando. Já era. O inimigo tem que sair, porque aqui não é a casa dele, não é a casa nem da sogra dele. É a minha casa. E o Senhor desse lugar se chama Jesus Cristo. E o louvor não para. Deus habita entre os louvores. Satanás não suporta, porque chama a presença de Deus, ele tem que sair. Então, jejum, adoração, oração e o sangue de Jesus. Jejum de um dia, de 24 horas, de 48 horas, de 36 horas. O máximo que eu já fiz foi 36 horas. 36 horas. E tem o jejum de Jesus, que é 40 dias. Você tem que ser chamado para fazer esse jejum, porque é o jejum, né, gente? Vamos combinar, 40 dias sem comer. Jejum de Daniel, eu amo fazer jejum de Daniel. Para mim é um dos jejuns mais poderosos que tem. Mas tem jejuns específicos para a guerra. Lá em
Mateus 17 conta que Jesus chegou num lugar onde havia multidões, tinha um menino sofrendo ali com ataques, né? Ele era epilético, e Jesus repreende o demônio sai, e aí o pai do menino fala, mas eu pedi para os seus discípulos, eles não conseguiram, não. Aí Jesus fala, Senhor, até quando eu vou ter que suportar esse povo, né, de pequena fé? E os discípulos falam para ele, por que nós não conseguimos? E Jesus diz assim, no verso 21, esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Tá enfrentando uma guerra, gente, tá enfrentando uma batalha, você não sabe de onde está vindo o tiro, abre um jejum e fala pro Senhor, eu estou em jejum por essa causa, por essa situação, porque eu preciso ser transformado nisso. Abra um jejum pela sua vida, para que você se encontre, para que você tenha um encontro com Deus. Quando nós olhamos, temos um encontro com Deus, nós olhamos para nós e vemos em nós tudo aquilo que nós não temos de Deus em nós, e Deus começa a colocar. Tudo depende da nossa atitude. Para encerrar, vamos lá para Efésios. Opa, passou. A armadura de Deus. Efésios 6, do verso 13 ao 18, diz assim: por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Nós precisamos crer que há justiça de Deus sobre nós, verdade de Deus fluindo de nós, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Eu sou um mensageiro de Cristo, eu sou embaixadora de Cristo, e eu vou com esses sapatos que Deus põe no meu pé, caminhar na direção daqueles que precisam de socorro imediato, precisam urgente de Jesus. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas, não são algumas, todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, é a certeza, é a nossa esperança, é colocar a mente naquilo que traz esperança. O capacete da salvação. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se a palavra está em mim, quando eu precisar dela, o Espírito Santo vai trazer e eu vou poder lutar com as armas corretas. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Oremos uns pelos outros. Gente, se você tem a armadura de Deus, use. A minha armadura, eu falo que ela não sai de mim, né? Então, às vezes eu falo, Senhor, em nome de Jesus, eu lavo toda a minha armadura com teu sangue, para que ela fique reluzente e o inimigo possa enxergar o soldado que o Senhor formou. Me aprimora na guerra, me aprimora na fé, aumenta a minha fé. Sabe, é honra para mim saber que eu faço parte do seu exército, um general que nunca perdeu uma guerra. Foi o Senhor que me recrutou, então eu creio que onde eu pisar, os meus pés, onde a sola do meu pé pisar, o Senhor vai me dar por território. Eu creio que eu fui chamada para ganhar multidões para o Senhor. Então usa a minha vida, Senhor, da forma que o Senhor quiser. Mas para isso eu preciso estar com a minha armadura reluzente. Eu queria vir hoje de armadura, gente. Eu vou acabar comprando uma fantasia de armadura, porque eu já me vejo com ela. Eu me vejo com a armadura, sabe? Marchando. Eu não aceito imaginar, sabe, que pessoas estão sofrendo porque não sabem o poder. Jesus falou, eu dou para vocês poder de expulsar demônios, de pisar na cabeça de serpente e escorpião.
Ele disse, ele deu para nós esse poder. Por que que a gente precisa sofrer? Por que que a gente não usa? Sabe? Seja forte e corajoso. Você que está ouvindo essa live, seja forte e corajoso, porque Deus é contigo. Ele deu autoridade. Nós temos autoridade. Agora, para encerrar, que falta pouco tempo, eu preciso dizer uma coisa. Só há autoridade se houver santidade. Só há autoridade se houver intimidade com Deus. Só há santidade se você entender o que é ser santo. Que ser santo é ser separado para Deus, é ser separado do mundo. Ser santo não é você ser bonzinho, fazer tudo que todo mundo manda, arte bonito, oh, que crente fofo, roupa de crente, cara de crente, cabelo de crente. Não. Ser santo é ser separado do mundo. Para de fumar. Ai, não consigo. Então você é prisioneiro do cigarro. Para de mentir. Ai, mas eu minto só para ajudar os outros. Você é mentiroso, prisioneiro da mentira, prisioneiro de Satanás, porque o pai da mentira é ele. Ele não sabe fazer outra coisa, a não ser mentir. Santidade versus legalidade. O que é a legalidade? É você, hoje ou no passado, fazer algo que vai trazer consequência para suas gerações. Maldição hereditária. Eu descobri que eu tinha uma porta aberta, uma legalidade para algumas coisas que eu vi acontecer na minha geração, não só uma vez, mas mais de uma até. E eu falei, não, abre guerra, gente, abre guerra. Se existe essa legalidade, eu quebro essa legalidade e curo a minha geração. Eu não aceito situação nenhuma que o inimigo esteja comandando na minha família. Eu não vou aceitar. Você não pode aceitar. Então faz uma, sabe, pede para Deus, Senhor, revela, me revela se há legalidade para que certas coisas estejam acontecendo na minha vida. E se isso acontecer, se Deus te revelar, como revelou para mim, guerra, entra em guerra. Porque a legalidade faz com que Deus fique de mãos atadas. O inimigo pode fazer coisas contra nós porque demos direito legal a ele de fazer. E Deus não vai interferir. Tá certo? Gente, eu acho que vai cair a live daqui a pouco. Eu quero saber se vocês gostaram. Quem gostou, bota um coraçãozinho aí. Um coraçãozinho vermelho. Se alguém ficou com dúvida, se alguém quiser conversar mais sobre isso, ou se vocês quiserem outra live falando sobre isso, eu pensei em fazer uma live sobre jejum, oração, adoração e o sangue de Jesus. Se vocês quiserem, põe o coraçãozinho azul, tá? Quem achou legal, põe vermelho. Quem quiser uma outra live falando das armas espirituais, põe o coração azul. Se a live cair, que Deus te abençoe. Tenha uma noite maravilhosa, que abençoe a tua família, bendita será a sua casa, bendita será a sua vida, benditos serão seus filhos, que a graça de Deus, que o poder de Deus, que o amor de Deus te alcance, que flua rios de águas vivas de dentro de você, que você transborde. Nalva, jejum para tirar domínio de demônios, para expulsar demônios. Para quebrar a legalidade, você pode jejuar e depois fazer um processo de quebra de maldição usando o sangue de Jesus, né? Mas aí você me chama no WhatsApp lá, se precisar a gente conversa mais sobre isso. Porque eu quero fazer uma live só falando dos 7 derramamentos de sangue de Jesus. Que é poderoso demais. O sangue de Jesus tem poder. Gente, eu amo vocês. Muito obrigada. Eu amo fazer essas lives de quarta-feira, tá bom? Tô devendo uma live de testemunho falando de vida emocional. E acho que eu vou fazer isso no sábado. Sábado passado eu ia fazer essa que eu tô fazendo hoje, mas não consegui.
Então, sábado, acho que eu vou fazer uma live de testemunho aí, tá bom? Prometo não escandalizar muito. Beijo, amo vocês, tá bom? Manda no direct pra mim se vocês querem uma live pra falar só de armas espirituais, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Eu vou subir no IGTV, vou pedir pra vocês curtirem, compartilhar e comentar, porque o Instagram não tá entregando as lives, gente, não tá entregando os vídeos. Então, compartilha aí, tá? E depois vou subir no YouTube também. Se inscreve lá no canal do YouTube. Vamos bombar Jesus, gente, nessa geração aí. Beleza? Você é soldado, eu também. Estamos a favor do mesmo exército. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.